Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Cavalieri e nós vamos falar nesta aula da laser terapia, da fotobiomodulação no tecido muscular, para facilitar o treinamento, né? Como nós temos conversado aí na parte 1 e na parte 2 de fisiologia. Se você não assistiu a parte 1 e a parte 2 da fisiologia, eu recomendo muito que volte para lá, para agora de assistir essa, volta para lá para assistir aquilo primeiro, tá? Vai ajudar bastante a ampliar os horizontes e fazer aí algumas coisas bem legais para que a gente possa melhorar, né, a nossa qualidade de trabalho, sempre aprimorar o máximo possível aquilo que nós fazemos com os nossos clientes, né? Muito bem. Vou aqui compartilhar a minha apresentação e vamos começar o nosso bate-papo. Ótimo. Vamos lá. O laser no treinamento muscular. Primeiro, qual é o nosso objetivo, né? Primeiro, eu tenho que ter claro na minha cabeça o que eu quero fazer. Certo? O que eu quero fazer? Qual é o tipo de trabalho que eu quero? É aeróbico? É anaeróbico? É uma coisa ali de um determinado momento, estou ali numa competição, por exemplo, quem trabalha com esporte, né? Estou ali numa competição e eu vou fazer naquele momento ali, eu quero fazer alguma coisa para ajudar o atleta, ou é um treinamento mesmo? Primeiro nós precisamos lembrar assim, o laser, ele não é um aumentador de força, né? Ele não vai fazer um músculo ganhar controle motor e hipertrofiar, só porque você faz o laser. Se aplicar o laser e a pessoa for dormir, não adianta nada. O laser é um recurso que potencializa as respostas do exercício. Ele acelera os ganhos, mas ele sozinho não faz nada. Então não tem milagre. Né? Faz o laser e deita para dormir, vou acordar fortão amanhã? Sinto muito, não. Né? Se fosse fácil assim, eu seria do tamanho do King Kong. Pode acreditar em mim. Mas por que eu não sou? Porque não é fácil. Né? Precisa treinar muito e pronto, eu estou devendo. Esse aspecto eu estou devendo um pouco. Vamos lá. Bom, eu sou Alexandre Cavalieri Gomes, não é? Tomara que você já esteja acompanhando o trabalho. Aqui tem um pouquinho do que eu faço. Atualmente sou fisioterapeuta aqui na Suíça, trabalho numa clínica muito organizada, muito diferenciada aqui na Suíça, chamada Fisiosinergie. E é isso, né? E tem muitas coisas que eu fiz aí. Já estive em Portugal um tempo, ainda dou aulas em Portugal, na Espanha, e faço bastante coisa também no Brasil. É isso aí. E me orgulho muito, uma das coisas que eu faço, ou faço sim, porque participo da gestão atualmente, né? Sou sócio fundador, honorário e especialista da SONAF. Isso me enche de orgulho. Quem gosta da fisioterapia esportiva vai conhecer a SONAF, vai estudar para ser membro da SONAF, porque isso aumenta muito a qualidade da nossa profissão. Tá? Organizar a profissão é fundamental para aumentar a qualidade dela. Muito bem. Gente, aqui nós temos uma mitocôndria, né? Coloquei a mitocôndria aí recebendo lasers de todos os lados e tá até saindo uma fumacinha dela lá em cima. Por que eu fiz essa imagem aí figurativa para a gente, né? Para começar a aula? Porque a mitocôndria é a fonte, né? É quem produz a nossa usina de energia, quem produz o ATP para nós, né? Então, ou o fosfato de creatina, ou o glicogênio, ou o oxigênio vão, de alguma maneira, entrar ou atuar lá na mitocôndria, nessas cristas que nós vemos aqui dentro, né? Essas cristas que estão ali dentro, e lá dentro nós vamos ter a produção da nossa digníssima molécula de ATP, aqui dentro dessas cristas, né? Ele é produzido lá no interior do espaço que tem aqui dentro dessas cristas e é liberado para cá, para esse espaço externo e vai para o interior da célula. Então aqui esse ambiente seria o interior da célula. Imagine que aqui, né, são fibras musculares, ok? O ATP que sai daqui, ele vai chegar até as fibras musculares e vai gerar uma resposta que é o acoplamento nos filamentos grossos das proteínas contráteis, né? E
com esse acoplamento, nós temos a maravilha que é a contração. Tá? Então, as mitocôndrias aumentam a sua produção de ATP quando recebem laser vermelho ou infravermelho curto. Escutaram o que eu disse, gente? Há um aumento da produção de ATP quando nós irradiamos as mitocôndrias com laser vermelho ou infravermelho curto. Sim? Olha como isso é importante. Nós conseguimos melhorar a oferta de ATP no interior da célula, ou seja, fica mais fácil tanto para os neurônios quanto para as fibras musculares responderem ao exercício. Escutem isso novamente. Fica mais fácil das fibras musculares e das fibras neurais responderem ao exercício. Tem que ter exercício, tem que ter atividade voluntária. Não é piada, não é fazer o laser e fica deitado. Tem que ter atividade voluntária, senão não faz sentido nenhum, ok? E aí nós teremos uma sequência de artigos aqui, que alguns são históricos, outros são mais recentes, e há muitos nesse aspecto, mas que vale a pena pensar sobre esse tema, tá? Então, nós temos lá uma sequência de eventos, né? Imagine que eu irradiei uma célula com laser, ok? Entre vermelho e infravermelho curto, ok? Esse laser vai entrar nos tecidos todos, né? Células, vai pegar tudo que está pela frente, legal. E vai atingir, olha que fofo, as enzimas, ou uma enzima que está presente, né, em grande quantidade nas nossas mitocôndrias, chamada citocromo C. A citocromo C absorve luz. Ela é algo que nós chamamos de cromóforo. É uma estrutura, ou uma enzima, ou uma proteína, qualquer coisa, que consiga absorver água e absorver laser ou absorver a luz do LED e transformar a sua atividade. Ok? Tem a capacidade de absorver luz e mudar o seu comportamento, a sua atividade. Isso é um cromóforo. Eu acabei falando água, né? Porque a água é um grande cromóforo. A água é um grande cromóforo. Ok? Então, tá aí, é uma das coisas que a gente pode ter em consideração, a água. Tá? É um cromóforo. Mas essa citocromo C oxidase, ela é muito importante. Por que ela é muito importante? Porque ela é uma enzima que faz o transporte de elétrons na última fase para a produção de ATP. Quando ela trabalha bem, quando ela aumenta a sua capacidade de trabalho, ela acelera muito o transporte de elétrons aqui entre a terceira e a quarta cascata de reações para fornecer hidrogênio para a síntese de ATP. Se ela aumenta o trabalho dela, nós temos como resultado um aumento da quantidade de hidrogênio disponível para a síntese de ATP. Então, ali é um ponto-chave. Dali, nós estimulamos, então, a síntese de ATP, que vai não só levar como resultado o aumento do ATP disponível, mas vai aumentar a sinalização celular com o aumento do AMP cíclico, de espécies reativas de oxigênio, de cálcio e um outro elemento químico muito importante, o óxido nítrico. O óxido nítrico, gente, além de ser um sinalizador celular para mandar o núcleo trabalhar mais, né, e sintetizar mais e fazer a célula trabalhar melhor, o óxido nítrico também é um vasodilatador muito importante.
Então, nós vamos receber mais sangue a partir do momento que nós tivermos o aumento da síntese de ATP induzida pelo laser. Olha que legal. Olha que coisa importante. Aumentou a síntese de ATP, que é muito importante, mas também gerou maior sinalização para o núcleo e gerou a presença de uma substância que vai sair da célula e vai ajudar a nutrição melhorar a partir da vasodilatação. Veja, sem aquecer, não estou falando de calor, eu estou falando de aumentar a quantidade de sangue que chega pela liberação de uma substância química. Aí, com isso, chegam mais nutrientes, como a citocromo C oxidase, a citocromo C oxidase ou a reduzida, tanto faz, né? A citocromo C que trabalha aqui é a mesma coisa, né? Ela vai trabalhar mais, tendo mais nutrientes, aumenta a produção de hidrogênio, mais hidrogênio tem uma estimulação maior da ATP sintetase e esse ciclo vai se potencializando e esse efeito dura horas e horas e horas, gente. Alguns pesquisadores, o professor Nivaldo Parisotto, por exemplo, e o professor Kleber Ferrarese, né, entre outros, já conseguiram mostrar que isso produz aí mudanças. O professor Michael Hamblin, por exemplo, que é autor desse livro de onde eu tirei essa figura, né, Michael Hamblin, eles conseguiram já encontrar que esse aumento de atividade permanece por até 24 horas. O pico dele vai aí de 5 até 12 horas após a aplicação. Olha que interessante isso, né? Nós temos uma produção de ATP que ajuda na recuperação pós-exercício, por exemplo. Ok? Então, estimulamos lá o núcleo, aumentamos proliferação celular, reduzimos processo inflamatório, que é muito importante, né, para o pós-exercícios, aumentamos a migração celular, a sobrevivência celular, redução da dor, porque a nutrição é melhor, porque as terminações nervosas têm mais ATP para se manterem polarizadas. Quanta coisa boa, né? Quanta coisa boa. E vejam esse vídeo, que interessantíssimo. A síntese de ATP. We are looking at the turning gamma subunits and the epsilon subunits, and there's the C ring in the membrane. The F1 complex is outside of the membrane, while the F0 complex is embedded in the membrane. There's the stalk, including the delta and the B subunits. The alpha subunits are shown in light pink. The beta subunits are magenta. In the middle, the central stalk is rotating. The B subunit stabilizes the hexamer, which means that the hexamer can't rotate. We will now look at a rendering of known structural states and the conformational changes that are happening. The beta subunits are seen as a ribbon diagram. The ADP and inorganic phosphate diffuse into the active site, and the ATP has just been released. And simultaneously, the conformational change occurs in the beta subunit. If we zoom into the active site, we can see the molecular structure of the substrates and the chemical reaction. Here is ADP with its two phosphates. They are all held in place by a network of hydrogen bonds mediated by the amino acids in the folded structure of the beta subunit. Hydrogen bonds stabilize the base and the sugar, but really primarily the base. There's also a magnesium ion that plays a critical role in not just stabilizing, but also neutralizing the charge of the phosphates. Notice the conformational changes that are happening when the inorganic phosphate comes in. There is the promotion of a planar transition state. Synthesis of a new phosphodiester bond is catalyzed, and then the subunit switches to the open conformation. Então, o que nós vimos até agora aqui, pessoal? Que aquela ATP sintetase, né, ela realmente é uma máquina proteica, certo? Então, existe um conjunto aí de proteínas, uma máquina que faz essa organização de prender um ADP por ligações químicas, eletroquímicas, facilitar a atração de um fósforo inorgânico, ligar, né, permitir a ligação desse fósforo inorgânico com o ADP, formando ATP. Por que é ATP, gente? 3 fosfatos, 3 fósforos.
a molécula verde tem 2 fósforos, é a que fica mais estável quimicamente. Ela fica assim nas nossas células, né? Depois nós temos a união deste, que não tem tanta estabilidade e vai quebrar quando se conectar a um sítio que tem uma enzima que consegue romper esta ligação, gerando bastante energia. Então veja como isso tudo é complexo, né? Como tem uma grande complexidade disso. E quando nós aumentamos o trabalho da citocromo C, nós favorecemos a ocorrência disso. Vamos ver como daqui para frente. Eles vão aparecer aqui no vídeo muitas bolinhas amarelas. Essas bolinhas amarelas são hidrogênio. Eu falei lá atrás que com o laser nós aumentamos a produção do hidrogênio, né? Por aumentar o transporte de elétrons através da estimulação da citocromo C. O laser consegue estimular a citocromo C. Então, nós vamos, todo esse processo que ele está falando agora, nós conseguimos aumentar a velocidade disso. Então, eu vou produzir mais ATP por minuto. Ok? Vamos lá, vou continuar com o vídeo. Upon this reconfiguration in the beta subunit, ATP is ejected from the active site. The enzyme then resets and restarts the synthesis of another ATP molecule. This is a summary of the events at the active site. It is also intriguing just how the C-ring rotates. We can start with the analogy of a water wheel. We can easily grasp the idea of how a water wheel rotates. It's driven by the flow of water, allowing the wooden fins to go in a particular direction. Thus, the rotation happens in a specific direction. If the water was to flow in the opposite direction, you would see rotation of the water wheel in the opposite direction. Here we see the C-ring and the A subunit. We don't know the full structure of the A subunit. Veja lá como roda. But we know né? that there's an access channel for Eu tenho uma quantidade muito grande aqui de íons de hidrogênio, são as bolinhas amarelas, e por diferença de concentração, eles vão procurar um caminho para passar. O caminho para passar, que liga o interior das cristas com o exterior das cristas mitocondriais, gente, o que faz isso, né? O que é o responsável? Quem são os responsáveis por isso? Olha que interessante, nós temos a quantidade grande de hidrogênio aqui, e aqui nós temos canais. Então, a passagem do hidrogênio aqui faz essa máquina girar. Quanto mais hidrogênio nós tivermos dentro e fora sempre tem pouco, mais velocidade esses hidrogênios vão passar por aí. Mais quantidade de hidrogênios vão passar por minuto. Então, nós vamos girar mais rapidamente essa máquina que produz o ATP, tá bem? On the A subunit right in the intermembrane space. Aí ele explica o que já tem de And there's a separate conhecimento, né? egress O que channel não for tem. protons on the matrix side. In this animation, you see protons flowing out from an interface between the C-ring and the A subunit. But what drives the specific direction of this rotation? For example, if we were looking down, it is always a counterclockwise rotation. Why and what drives that? On each of the C subunits within the C-ring, there's a proton binding site. Notice the high concentration of protons on the intermembrane side and their flow to the lower concentration on the matrix side. Protons load from the highly Eu falei ainda concentrated há pouco para intermembrane vocês, né? A side onto the concentração. C subunits, and they are released on the matrix side where the concentration of the protons is low. But why can't protons go around the other way as well? In principle, just as in the water wheel analogy, the C-ring should be able to rotate in either direction, shouldn't it? There are two interconnected reasons for this unidirectional movement. The amino acid side chains in C subunits would repel the bound proton, so that when a proton loads from the intermembrane side, the C-ring cannot rotate back in the opposite direction because it is energetically unfavorable. Ele está falando aí de Rotating cargas horárias, né? De cargas elétricas. Por que gira no sentido anti-horário? Porque quando entra aqui o hidrogênio, as cargas elétricas que existem aqui vão fazer o hidrogênio ser repelido numa direção, não na outra. Então, não tem como, eletricamente falando, girar no sentido contrário. Isso é uma coisa natural, né? Pela presença das cargas elétricas do hidrogênio e das proteínas que constituem esse canal,
o único caminho para o hidrogênio seguir é para lá, e aí então ele vai favorecer a rotação, vai empurrar essas proteínas aqui, nesse sentido anti-horário, e vai dar na mesma, né? Daria na mesma. O que precisa é girar essa máquina, e com mais hidrogênio, gira mais. Né? E nós conseguimos estimular isso, estimulando a citocromo Clockwise, on the other oxidase. hand, is Olha lá. energetically favorable because there are no repulsive interactions. Remember, there's a concentration gradient that favors binding of protons on the intermembrane side and the release of protons on the matrix side. So in summary, the proton gradient determines the direction of the rotation, favoring movement in the counterclockwise direction of the C-ring. This avoids unfavorable interactions with the amino acid side chains of the C-ring. Incrível, né? Isso aqui foi feito pela Harvard X, que é o braço aí da Harvard digital, não é? E eles são incríveis. Eles são incríveis. Tem muitos materiais deles disponíveis e é demais mesmo, demais. Podem procurar, tem até cursos gratuitos que nós podemos fazer, e se você quiser um certificado, você paga um valor muito baixo para ter um certificado emitido pela Harvard, que você fez o curso online. Tem muita coisa boa, tá? Muito bem. Então, o que a ciência fala sobre isso tudo que nós vimos até agora e a interação do laser, né? Vamos lá ver. Olha esse estudo aqui de 2011, né, do professor Ferrarese, professor Nivaldo Parisotto e um grupo grande de pesquisadores e professores da Universidade Federal de São Carlos. Eles fizeram esse estudo que é um dos pioneiros com treinamento de força, olha, 80% da carga máxima, né? Seria aí classificado como treinamento de hipertrofia, na verdade, né? Como envolve peso, repetições, de alguma maneira ele aumentou a capacidade de produzir força, né? Esse conceito força, hoje em dia está muito discutido, porque tudo aqui, a força é algo que se mede, né? Se eu aumentei aquela medida, pronto, eu aumentei minha força, certo? Nós podemos aumentar a força dos nossos pacientes fazendo trabalho de resistência muscular, pois ele consegue executar melhor uma tarefa quando medimos a força, aumentou a força produzida, tá? Mas a habilidade que ele aumentou foi um controle motor mais apurado, né? Ele tem com controle das unidades motoras feito com mais qualidade, ok? Muito bem. Então, nesse estudo foram 36 homens jovens, né? Normalmente são estudantes lá da universidade que participam como voluntários, faziam 2 vezes por semana o treinamento com leg press durante 12 semanas. Por que 12 semanas, gente? Porque eles queriam medir a influência do laser no treinamento. E em 12 semanas, nós não temos a resposta de hipertrofia muscular. Ok? Então, fazendo o trabalho nesse tempo, né, em 12 semanas, a hipertrofia não influenciou nos resultados. O que eles viram aqui, gente? Que usando no reto da coxa, o reto femoral, tá? 25 joules de energia, 25,2 joules de energia. Eles tinham lá um emissor com 6 diodos, tá? É um cluster, enfim, o nosso objetivo não é falar de equipamentos aqui, né? Mas eles usavam, olha que energia por ponto. Hoje em dia isso é considerado baixíssimo, mas veja os resultados. O grupo que usou laser para o treinamento teve uma melhora estatisticamente significante no teste de força máxima, nas medidas de dinamometria, mas a perimetria foi semelhante, ou seja, não teve hipertrofia, não teve um aumento de volume muscular significante. Olha que interessante, né? Não foi isso que mudou o resultado. Então, o que mudou? Uma melhor capacidade muscular de aprender e se desenvolver com o exercício. Isso é o que a literatura tem mostrado que o laser consegue fazer para nós. Em um outro estudo, né, agora do grupo do professor Ernesto Leal Júnior, que também é um grupo muito grande, né, que tinha o professor Rodrigo Brandão, que não pertence mais a este grupo, mas ainda produz algumas coisas, o professor Bruno Baroni, que é um grande pesquisador também, o professor Bjordal,
que é norueguês, que é uma máquina de estudar, a professora Adriane Vanin, enfim, é um grupo muito grande de pessoas que trabalham muito, o professor Tiago Demarque, o Douglas, são muito bons, né? Eles fizeram um estudo com jogadores de voleibol para avaliar a fadiga de flexores de cotovelo num protocolo que é muito bem estabelecido internacionalmente, tá? É um programa já bem determinado e tal, e olha, de 2009 já isso aqui, hein? Eles avaliaram a fadiga dos flexores, né, do cotovelo, o programa que eles usaram, o protocolo, né, validado internacionalmente, usa o tempo de execução e a produção de lactato. E olha lá, quem usou o laser, eles usaram o infravermelho, né, 5 joules por ponto. Olha só, era uma medida aguda, certo? Qual a diferença disso para o que foi feito pelo professor Nivaldo Parisotto, professor Ferrarese e o grupo todo lá da Federação Carlos? Aquilo foi um treinamento a longo prazo. Isso aqui é uma medida única, ok? Então isso aqui é algo agudo. Você vai expor a um excesso de carga e vai medir como é que foi isso, como é que respondeu, tá? Por isso nós precisamos de mais energia. Sim, por ponto, porque é uma coisa que você vai usar ali um volume enorme naquele momento. O outro é a longo prazo, né? Então você vai mudando as respostas com o tempo, ok? Aquilo combina muito mais com a prática clínica do que isso, né? Mas, enfim, tem respostas aqui importantes para nós, né? Então, aqui, quando os atletas usaram laser, a fadiga reduziu, o tempo de execução da atividade aumentou e houve uma redução do lactato, ou seja, tinha mais ATP disponível para essa atividade, gente. Lembrem lá da primeira aula de fisiologia o que eu falei. Por isso que é importante assistir aquilo primeiro. Se você não assistiu aquelas aulas, vai assistir para entender o que eu falei, tá? O que significa isso aqui? Nós temos mais ATP disponível. Mais ATP disponível significa que eu vou queimar menos combustível que está armazenado na célula. Então eu consigo executar a tarefa por mais tempo, né? O aproveitamento daquela fonte energética é muito melhor, tá bom? Isso é muito importante para nós. Isso é agudo e é o que acontece lá no treinamento também, né? O treinamento de mais explosão, mais velocidade, isso aqui também faz sentido, tá? Uma outra informação da literatura: o laser consegue influenciar nesta via de síntese proteica, ou seja, ele consegue favorecer a síntese proteica nas células. Então, com a aplicação de laser em treinamentos, nós conseguimos favorecer o desenvolvimento do tecido muscular, tá? Ele vai potencializar a síntese de substâncias e de vias, né, para a proliferação celular, e a proliferação celular leva ao aumento da quantidade de proteínas disponíveis no tecido muscular, tá bem? Isso, bom, ajuda muito na recuperação e na evolução do treinamento, até porque tem um controle inflamatório grande envolvido nisso também, com a presença do laser. São boas coisas, né? Esta revisão com meta-análise mostra o seguinte para nós, gente. Eles pegaram lá 39 artigos, conseguiram selecionar 28, por quê? Porque eles queriam pessoas submetidas a protocolos de força, com grupo placebo, que tivesse a medida de algumas respostas, de algumas substâncias químicas a esse exercício, né? Em algumas coisas mais agudas, né? Com uma visão diferente dos treinamentos de longo prazo, tá bom? E fazendo essa seleção, eles conseguiram colocar aí para análise, para meta-análise, 861 indivíduos que passaram por esse tipo de programa. Olha que legal isso, né? E que interessante, eles encontraram que na literatura existe o uso de vermelho e infravermelho. Por quê? Porque são as cores que estimulam o citocromo C, gente. Olha que legal, né?
como a prática vai mostrando, né, aquilo que nós vemos da ciência, que já desde os anos 80 foi explicado isso, como é que o laser interagia lá com as nossas mitocôndrias. Os resultados mais positivos estão aí para músculos pequenos, como o bíceps, como músculos extensores dos dedos e da mão, flexores dos dedos e da mão, tríceps, esses músculos assim, nós trabalhamos com doses entre 20 a 60 joules, a dose total entregue por músculo, ok? E para músculos grandes como quadríceps, posteriores da coxa, gastrocnêmio, aumentar essa quantidade de energia, porque os músculos são maiores, né? Tem mais fibras, a gente tem que colocar mais pontos nesses músculos, certo? Então nós vamos de 60 até 300 joules. Quanto mais perto do tamanho do quadríceps, mais pontos, né? Quanto um pouco menor, vai perto do tamanho, por exemplo, do gastrocnêmio, menos energia, porque você tem menos pontos, né? Normalmente, isso é o que vai acontecer. E a potência de saída dos equipamentos é até 200 miliwatts para que haja segurança e um tempo de entrega da energia capaz de gerar boa absorção, ok? Então, isso, algum dia nós vamos discutir lasers de alta ou de baixa potência, tá? Isso é uma coisa importante aí para a gente levar em consideração, tá bom? Mas por enquanto isso aí, ó, essas potências de até 200, o que um outro estudo do professor Brandão mostrou que entre 80 e 200 é o ideal. Então, comprar um equipamento com menos de 80 miliwatts, se você vai usar bastante na musculatura, não é uma coisa boa, tá? E tem muitos equipamentos muito bons no Brasil, muito melhor que aqui na Europa, e preços muito melhores do que aqui na Europa, para você poder usar, inclusive, equipamentos que são, como se diz, são portáteis, tá bem? Muito bem, então, se tanto de informações, né? Quanto usar? Quanto eu ponho aqui de energia? Não é uma coisa simples. A gente tem que pensar aqui em vários aspectos, né? Dosimetria nunca é simples. O que a gente sabe? Vermelho e infravermelho dão resultados melhores para o tecido muscular. Vermelho e infravermelho, aplicar os dois, tá? Então, se você vai usar para essa finalidade, ou comprar um cluster, ou comprar um equipamento de ponteira simples, né? O ideal seria ter um equipamento que custa um pouquinho mais caro, mas que emite os dois, né? Que emite os dois, tá? Isso é uma coisa muito legal, tá? Muito importante. Então, quando nós pensamos em trabalhar com fibras vermelhas, gente, existe aí uma indicação, né, de trabalharmos entre 0,6 a 3 joules. Por quê? Porque não depende tanto do aumento da produção de ATP, a gente depende mais de uma vasodilatação para conseguir melhorar a qualidade de trabalho nas fibras oxidativas, né? Então, aumentar a circulação para gerar maior aporte de oxigênio, para fazer a oxidação, nós não precisamos de grandes quantidades de energia por ponto, ok? Já as fibras brancas, quando nós vamos trabalhar, normalmente a necessidade é maior de energia por ponto. Por quê? Porque nós temos que aumentar muito a quantidade da produção de ATP para conseguir aguentar aquele recrutamento tão intenso. Então, tem uma diferença entre o que é fibra vermelha e o que é fibra branca, como nós vamos estimular. Atuar nos nervos periféricos também, olha, lesões nervosas periféricas, quando estão numa fase recente, menos energia estimula. Olha que interessante, eu posso ajudar os nervos a funcionarem melhor para ganhar o controle motor mais rapidamente. Se eu tenho problemas crônicos, né, músculos que estão há muito tempo sem trabalhar, né, o que nós podemos fazer? Usar mais energia, nervos que estão muito tempo sem trabalhar, né, uma paralisia mais crônica por um diabetes, por radioterapia,
uma paralisia facial, né? Nós vamos aumentar a quantidade de energia disponível, ok? Oferecer mais energia para uma resposta melhor, tá bem? E para músculos pequenos a médios, então nós vamos somar os pontos que nós aplicamos e jogar aí entre 20 e 60 joules. Músculos do pescoço, músculos do peito, braço, não é? São músculos menores, ok? Músculos do pé, da mão. Então, nós vamos entre 20 a 60 joules, fazer um número de pontos com 4 a 8 joules, não é? E somar essa energia, tá bem? Quando são músculos maiores, quadríceps, posteriores da coxa, glúteos, não é? Nós vamos usar uma quantidade maior de energia, tá? De 80 até 300 joules. Claro que isso aqui não tem mágica. Eu vou usar 80 no começo, por quê? Porque eu quero ver como o meu paciente responde. Se entregar lá 10 pontos de 8 joules no quadríceps, ok? 10 pontos de 8 joules. Gerar uma melhora, gerar uma redução de fadiga, e o paciente consegue fazer mais exercícios e fadigar menos, olha que bom. Né? Eu não preciso trabalhar com fadiga, eu preciso trabalhar com qualidade do movimento. Isso é o fundamental para nós, não é um exercício mais intenso, mais difícil, mais pesado. Não precisamos de nada disso. Não precisamos de nada disso. Nós precisamos de qualidade. Ok? Qualidade. Então, se tem qualidade, é aí que nós vamos. Certo? Mantém. Ah, deu igual. Os primeiros dias eu treinei sem fazer laser, depois eu acrescentei o laser, ficou igual. Aumenta a quantidade de pontos no músculo. Faz mais pontos, entrega mais energia. Então, ao invés de 10 pontos com 8 joules, passa para 15 pontos, 20 pontos. Pega mais área no músculo, estimula mais partes das fibras. E aí você vai observando dessa forma. Se aumentou o desempenho, se melhorou o desempenho. Quando tem algum problema nervoso periférico envolvido, eu sempre faço nos nervos e depois nos músculos e depois do treinamento. Ok? Isso é fundamental para nós, tá? Fundamental mesmo, tá bem? Então, seja na neuro, seja na saúde do idoso, o que quer que seja, nós podemos, com certeza absoluta, ajudar muitas pessoas, até atletas, sem dúvida, até atletas. Nós vimos aí estudo com atletas que melhorou a capacidade de gerar força bruta, né? Aumentou a capacidade disso. Então, poxa vida. Tá aí, tá escrito, nós temos essa possibilidade. Certo? Muito bem, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa gota de sabedoria aí. Muito obrigado. Muito obrigado a Físio Vital. Muito obrigado a vocês que acompanham, que estão assistindo aí, acompanhando esse projeto. Eu espero estar contribuindo para a melhora do trabalho de vocês, para que vocês possam entregar cada vez mais para os seus pacientes, né? E consigam, desta maneira, ter uma atuação que gere para as pessoas algo melhor, algo mais duradouro e que isso eleve o nome da nossa profissão também, né? Com certeza absoluta. Muito bem, gente. Depois vai ter disponível também para vocês, se você ainda não assistiu, não é? A parte aí são mais 2 aulas, eu acredito que eu consigo fazer em 2 aulas para vocês, 2 blocos aí de meia hora, a parte de eletroestimulação também, tá bom? Para que ajude aí a recordar ou a aprender alguma novidade. Fiquem bem.